Olá, sejam novamente bem-vindos à aula de matemática. Essa é uma aula especial, não é, pessoal? Porque é a nossa última aula, é a última aula desse projeto, não é? Que nós tivemos aqui ao longo aqui de agosto, de setembro, né? Desse tempo que nós estivemos com vocês. E vocês estão aí às portas da avaliação do Enem. Então, como eu tenho falado nos últimos dias, nas últimas aulas, nós teremos uma prova do Enem com muitos gráficos, com muitas tabelas, com muitas situações que são contextualizadas, porque o nosso Enem de matemática, ele é completamente contextualizado. Ele ainda não é interdisciplinar como eu gostaria que ele fosse, com as demais áreas, não é com a física, com a química, com a biologia, mas ele é muito rico em contextualização. Essa contextualização, ela é muito boa, por um lado, porque ela traz temas reais com os quais nós estamos acostumados a conviver, mas ela também exige de nós uma interpretação e um conhecimento destes temas. Então, às vezes, você que está aí me assistindo não gosta de ler, não se interessa por ler um jornal, por ler uma revista, assistir um noticiário, e com isso você perde informações que são valiosas, e o Enem resgata tudo isso e traz isso para as suas questões. De repente, essas informações perdidas vão se transformar em questões difíceis de entender, porque eu não conheço o tema abordado. Fica aí, então, a dica para que vocês estejam antenados, ligados nas coisas que estão acontecendo, não só na música, na arte, na dança, no cinema, mas também nos nossos noticiários, no mundo, nos esportes, no que está acontecendo, ok? Vocês têm visto que nós temos trazido para cá muitos temas deste contexto global aí. Nesta última aula não será diferente. Vamos também trazer as nossas questões, nossos gráficos, que dependem muito de análise e de interpretação. E a interpretação, ela é um processo pessoal. Nós interpretamos de formas diferentes. Pessoas que leem mais interpretam melhor. É necessário, portanto, ler. Vamos às nossas questões? Questão número 1. Diz o seguinte: o tempo que um ônibus gasta para ir do ponto inicial ao ponto final de uma linha varia durante o dia conforme as condições do trânsito, demorando mais nos horários de maior movimento. Isso aqui quem anda de ônibus sabe, né, pessoal? Que nos horários chamados horários de pico, no início da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, que são horários de muito movimento, o ônibus demora mais para chegar mesmo. Ele faz o mesmo trajeto, mas ele leva um tempo maior, mas são mais pessoas que sobem, embarcam no ônibus, um número maior de pessoas desembarca do ônibus a cada parada, ok? Então varia muito ao longo do dia. A empresa que opera essa linha forneceu no gráfico a seguir o tempo médio de duração da viagem conforme o horário de saída do ponto inicial no período da manhã. Então, nós temos aqui um gráfico, vou ajudá-los a visualizar esse gráfico, porque ele ficou apertadinho, né, gente? Ficou aqui bem apertadinho, porque são assim, são vários horários. Nós temos aqui, para vocês terem uma ideia, no eixo X, que é o nosso eixo das abscissas, aqui nós temos, ó, desde as 6 horas da manhã, 6h10, 6h20, 6h30, 6h40, 6h50, 7 horas, 7h10, até às 11 horas da manhã, ok? Mesmo que vocês não estejam assim visualizando ele com toda a nitidez, é isso que ele tá trazendo para a gente, são essas informações. Nós temos a cada 10 minutos uma nova marcação. Então, por exemplo, aqui, ó, 8h40, 8h50, 9 horas, 9h10, 9h20, 9h30, a cada 10 minutos ele marca. E aqui, no eixo Y, nós temos o tempo do percurso que é dado em minutos, certo? Então, eu tenho lá, ó, 10, 20, 30, 40, 50 minutos. Agora, o interessante desse gráfico é a análise que nós fazemos dele. Como assim, professora? Eu tenho às 6h20, eu tenho 55 minutos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que às 6h20 da manhã, o ônibus leva 55 minutos do ponto inicial ao ponto final da linha, certo? Vejam só, às 6 horas da manhã ele leva
50 minutos para ir do ponto inicial ao ponto final da linha. Porque 6 da manhã é um horário que não é considerado um horário de pico, né, gente? Poucas pessoas trabalham neste horário. Então, nós temos um horário aqui bem mais conturbado. Vamos pegar aqui, olha só, ó, às 8 horas, tá vendo aqui? 8 horas da manhã, dá uma olhada aqui, ó. Às 8 horas da manhã, este ônibus gasta 100 minutos para ir do ponto inicial ao ponto final da linha, ok? Bom, às 8, ponto mais alto aqui, ó, às 8h10, ó, 8h10 e 8h20, ó, são os dois horários mais críticos. Este ônibus gasta 110 minutos para realizar o trajeto do ponto inicial ao ponto final dessa linha. 110 minutos. Quando às 6 horas da manhã, que tem muito menos movimento, ele gasta apenas 50 minutos, ok? São as variações, como eu li para vocês no início do problema, são as variações em função das condições do trânsito, do número de pessoas que estão indo para o serviço nesse horário, certo? Diz o seguinte aqui, continuando nossa questão. De acordo com as informações do gráfico, um passageiro que necessita chegar às 10h30 ao ponto final dessa linha deve tomar o ônibus no ponto inicial no máximo a que horas? Aí eu tenho lá as minhas alternativas, ó. Às 9 horas e 20 minutos, às 9h30, às 9 horas. Temos ali as alternativas. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar, eu vou deixar vocês observando o gráfico e vou analisar as minhas alternativas, certo? Como eu falei para vocês, e vou aqui no gráfico fazer essa análise. Então, olha só, aqui no quadro para fazer essa análise, vocês têm o gráfico lá no monitor e aqui no quadro nós vamos fazer a análise, certo? A alternativa A, ela diz o seguinte, para que a pessoa entre o tempo de um e o tempo do outro, concordam comigo? Bom, agora eu vou analisar ali as minhas alternativas. Eu tenho um intervalo de 110 minutos para 50 minutos, eu tenho um intervalo de 60 minutos, ou seja, eu tenho 1 hora por dia, ok? Bom, aí diz o seguinte, a pergunta era, quanto tempo, deixa eu ler a pergunta novamente, diz assim, considerando a diferença de tempo no percurso, Antônio gasta por mês em média, é 1 hora por dia. E aí foi dada como uma das condições que eles trabalham 20 dias, portanto, são 20 horas. Como nós não estamos considerando o horário de regresso, porque eles voltam fazendo o mesmo percurso e no mesmo tempo, então estou considerando apenas o horário, o tempo que ele gasta a mais por dia para fazer isso daí. E por mês, porque se são 20 dias no mês, ele está gastando 20 horas a mais. Então ali nas minhas alternativas tem assim, o Antônio gasta 5 horas a mais que o João? Não. Olha lá a alternativa C. O Antônio gasta 20 horas a mais do que o João? Isso aí. O Antônio está gastando 20 horas a mais do que o João. Por quê? Porque ele está gastando 1 hora a mais por dia. Certo? Para ir, porque para voltar, eles voltam juntos, fazem o mesmo tempo no mesmo percurso no mesmo tempo, certo aí? Compreendido? Essa aqui também é uma questão simples, não é uma questão difícil não, simples, só precisa ter um pouquinho de atenção e analisar, passar lá o tempo, fazer a conversão de tempos e fazer o quanto leva a diferença de um para o outro, ok? Vamos então para a nossa terceira questão. A nossa terceira questão diz o seguinte, os acidentes de trânsito, já que nós estamos falando aqui em ônibus, não é? No tempo em que o ônibus leva para fazer o percurso, e as pessoas que usam o ônibus, estamos falando de trânsito. Os acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro do motorista. Em boa parte deles,
O motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. Nós temos visto, não é, pessoal, diariamente o noticiário com notícias que trazem assim erros, imprudências dos motoristas que ultrapassam sem segurança e motoristas que dirigem alcoolizados, não é? E muitos acham, essa questão é interessante, porque muitos acham que tomar só uma latinha de cerveja não faz nada. Né? Tomar 2 latinhas não faz nada, não estou bem, estou acostumado, o que é um erro, o que é incorreto, e nós vamos ver aqui as causas, as consequências no nosso organismo disso que a gente não dá muita bola. Olha só, a ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro de álcool no nosso sangue. Veja só, apenas uma lata de cerveja dá uma concentração de 0,3 gramas por litro, né, de álcool por litro no nosso sangue. Então, a tabela a seguir mostra os efeitos no corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função dos níveis de concentração de álcool no sangue. Então, nós temos aqui uma tabela. Essa tabela tem aqui, deixa eu explicar para vocês aqui. Nós temos 2 colunas. Na primeira coluna tem a concentração de álcool no sangue, dado em gramas por litro, e nós temos os efeitos. Então, por exemplo, de 0,1 a 0,5 gramas, nós temos o quê? Não há influência, ou de sem influência aparente, mas com alterações clínicas, ok? De 0,3, que é o que nós colocamos lá de uma latinha, não é? Que ela já causa uma concentração de 0,3 gramas por litro de sangue, já causa aqui uma euforia suave, uma sociabilidade acentuada e uma queda de atenção. Bom, de 0,9 a 2,5 já causa excitação, perda de julgamento crítico e queda de sensibilidade. Ok? Vejam que as consequências, obviamente, assim, os efeitos, eles vão se tornando mais drásticos, não é? Mais preocupantes. De 1,8 a 3, ocasiona uma confusão mental e perda da coordenação motora. E tem gente que quer dirigir daí, não é? Perda da concentração motora. De 2,7 a 4, causam um estupor, uma apatia, vômitos e desequilíbrio no andar. De 3,5 a 5, causa, gente, coma e uma possível morte, certo? Então é interessante a gente, além de analisar matematicamente o que nós estamos analisando aqui, pensarmos nas consequências da bebida, da ingestão de bebida, não é? Principalmente quando se trata de ingerir bebida e dirigir, ok? É uma questão de, não é só análise matemática aqui, né? É uma análise de ser humano, o que a gente tem que fazer com isso. Vejam só os efeitos que a bebida causa no nosso organismo. Uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresentará, veja só, 3 latas de cerveja, se uma lata ocasiona uma concentração de 0,3, 3 latas ocasionam uma concentração de 0,9, ou seja, vai ocasionar uma queda de atenção e sensibilidade e uma queda também nas reações motoras, vai ocasionar uma aparente normalidade, mas com alterações clínicas, vai ocasionar uma confusão mental e uma falha na coordenação motora, uma disfunção digestiva e um desequilíbrio no andar, ou vai ocasionar um estupor e o risco de parada respiratória. Vamos ver, 0,3 vezes 3, eu vou voltar aqui na nossa tabela, 0,3 vezes 3 são 0,9. Então, eu estou falando deste quadro aqui, certo? De 0,3 aqui a 1,2, de 0,9 a 2,5. Eu tenho 2 questões aqui a analisar, não é? 2 efeitos que essa quantidade causa
no meu corpo. Agora, aquela questão que fala letra A ali, ó, queda de atenção, de sensibilidade e da coordenação motora. Se eu analisar lá no meu gráfico, eu tenho euforia, sociabilidade acentuada e queda de atenção, ok? Então, dentre a A, B, C e D e E, a letra A, que fala na queda de atenção, na queda de sensibilidade e na queda das reações motoras, é a que melhor se aplica aquela quantidade ali, a quantidade de 0,9. Ok, pessoal? É uma questão simples, é uma questão assim, basicamente de análise. Eu acho que a questão que ela nos traz, a mensagem que ela nos traz do cuidado, do não beber em excesso, do não beber nada e dirigir, eu acho que isso daí vale muito mais do que a reflexão. Bom, pessoal, falando em reflexão, termino aqui, não é? Essa aqui é a nossa última aula de matemática, é a nossa 18ª aula. Participar desse projeto, dar algumas dicas para vocês. É claro que não é possível, não foi possível nós colocarmos aqui todo o conteúdo que nós trabalhamos em matemática, mas eu coloquei assim, temas que são privilegiados no Enem. Se nós observarmos, existem questões como trigonometria, por exemplo, que o Enem não privilegia. Por quê? Porque são questões difíceis de serem contextualizadas. Então, eles privilegiam muito os gráficos, as tabelas, combinações, as análises combinatórias que nós fizemos, não é? Cálculo de porcentagem, alguns cálculos de área, perímetro, volume, tudo isso nós trabalhamos nessas aulas. E eu espero que vocês, assim, assistam novamente as aulas lá no nosso site, não é? Lá no www.acerteosponteiros.com.br, para que vocês se sintam melhor preparados para fazer a avaliação. Eu desejo, do fundo do coração, que vocês realizem uma excelente avaliação no Enem, certo? Que vocês, assim, sintam-se calmos e tranquilos, seguros, que eu tenho certeza que vocês dão conta de fazer uma excelente prova. Me despeço por aqui, nós nos veremos com certeza em outros projetos por aí, tá? E para vocês muito sucesso e a gente se vê por aí, pessoal. Até logo!